E aí galera, eu estou aqui mais uma vez dando umas dicas de língua portuguesa para quem quiser fazer concurso, quem for fazer prova de escola, certo? E o assunto de hoje é estrutura e processos de formação de palavras, tá certo? É um assunto corriqueiro, cai em todo concurso, cai também nas provas do sexto ano, do oitavo, do nono, ensino médio também. E é um assunto que é bom de estudar porque é fácil e você compreende perfeitamente. O nosso primeiro slide ele fala sobre a estrutura das palavras. A palavra ela é dividida em elementos mórficos. O que são os elementos mórficos? São aqueles elementos que um é básico, que é chamado de radical, e o restante são aqueles que são ligados a esse radical, tá certo? Então nós vamos ver cada um deles. Olha, o exemplo que tem aqui a palavra gatinho. Existe gatinho vem de gato, então gato tem até o T é chamado de radical, porque outros exemplos nós temos mais fáceis de entender, tá bom? Então, infelizmente é outro, certo? Vem da palavra feliz e o que vem na frente e atrás são chamados de afixos ligados ao radical, tá bom? Aí nós temos como elementos mórficos o radical, que é a parte mais importante da palavra, a vogal temática, que serve para verbo, o tema, que é o radical mais a vogal temática, a desinência, que é para verbo, os afixos, que são para palavras comuns, sem serem verbos, e vogais e consoantes de ligação, que também são para palavras comuns, que não são verbos, ok? Radical. O significado básico está nesse elemento, né? A base, certo? Então é chamado de radical. Por exemplo, a palavra pedra, dela eu posso derivar para outras como pedreiro, pedrinha, pedraria e etc. Então radical é o PEDR, beleza? E o que acrescenta ao radical são os afixos ou sufixos e prefixos de acordo com a posição dele na palavra. Existe a vogal temática, que é aquela que, de acordo com o verbo, ela pode dizer qual é a conjugação a que se pertence. A conjugação do verbo é dividida em três partes. A primeira parte, ou primeira conjugação, é aquele verbo que termina em AR, e a segunda conjugação é aquele verbo que termina em ER, e a terceira conjugação é aquele verbo que termina em IR. Então, cantar, a vogal temática é o A, ela indica que é a primeira conjugação. A vogal temática de vender é o E, certo? E a vogal temática de partir é o I, tá bom? Lembrar que nem todas as palavras têm a vogal temática. De acordo com estudos linguísticos, gramaticais, tem palavras que não têm a vogal temática. Por exemplo, a palavra parto. Existe o radical, que é até o T, e o O, ele é a desinência, certo? Que a gente vai estudar isso daqui a pouco. O tema é a junção do radical com a vogal temática. Por exemplo, choro, choro. Por exemplo, choro, canta, certo? Esses são os elementos mórficos da palavra. Existem as desinências, existem para nomes e para verbos. As de nome é chamada nominais e a de verbo é chamada de verbais. As nominais, ela vai designar o gênero e o número, se é masculino, feminino, se é singular ou plural. E as desinências de verbo, certo? Desinências verbais, elas designam o modo e o tempo do verbo e o número e a pessoa do verbo. Beleza? Nós temos então essas desinências. Por exemplo, a desinência de gato. O O ele é desinência nominal de gênero, porque o O indica que é masculino. Certo? Se tivesse um S, indicava que era masculino plural. Beleza? E a desinência as desinências verbais, por a palavra cantávamos, é um exemplo bem claro de como ela é dividida. Cantávamos, o cante até o T é o radical, o A é a vogal temática, o VA indica que é o modo e o tempo, e o MOS é a desinência número pessoal. Lembrar que o VA é o pretérito imperfeito do indicativo, certo? Aí tem que lembrar de verbo. E agora o acréscimo que é feito ao radical.
Se for antes, é chamado de prefixo. Se for depois, é chamado de sufixo. Por exemplo, pedrada. Então, pedrada tem um radical que vai até o R, P-E-D-R, certo? E o ada, ele é um sufixo, porque ele vai depois do radical, chamado de sufixo. O que vem antes é chamado de prefixo. O inviável vem da palavra viável. Então, o in é um prefixo, certo? Que até indica negação. Infelizmente, tem as duas coisas, o prefixo e o sufixo. Vai aparecer muito isso na língua portuguesa, certo? Vai ter palavras que têm prefixo e sufixo. Mas tem alguns casinhos extras que nós vamos estudar sobre eles no momento que formos estudar os processos de formação de palavras, ok? As vogais e consoantes de ligação são aquelas que foram colocadas quando juntou duas palavras. Por exemplo, paulada. Paulada, existe a palavra pau e a palavra ada, e tem um L no meio, uma consoante de ligação para juntar, porque você sabe muito bem que na língua portuguesa não pode ficar duas vogais soltas sem ter uma consoante no meio, ok? Cafeicultura, café e cultura, aí então a língua portuguesa trouxe isso, beleza? Nós temos os processos de formação de palavras que nós vamos ver daqui a pouco, quando eu fizer outro vídeo, para não ficar muito longo isso, beleza? Se você gostou do vídeo, dá um like aí e se inscreve no canal Professor Marconildo Viegas. Eu tenho o Instagram, @Professor Marconildo Viegas. E pode seguir aí, beleza? Indicar para os amigos, compartilhar. Se tiver dúvidas, coloca aí nos comentários aqui embaixo e eu vou tentar ser o mais rápido possível para tirar as suas dúvidas, beleza?